Nós começamos a aula passada pelo básico, bem básico, e também já falando o que é o DOF. Afinal de contas, como é que nós vamos dar um curso sobre o sistema DOF se não se sabe o que é o DOF, né? Então, o sistema DOF, ele é o sistema que foi criado para gerenciar o DOF. Como nós comentamos na aula passada, o DOF em si, ou seja, o documento de origem florestal, ele é anterior ao sistema. Existia um controle que era feito em papel, com notas fiscais de compra e de venda, então os lojistas tinham que manter tudo isso arquivado, entregavam relatórios para o IBAMA para demonstrar a origem da madeira, para onde ela saiu e quais os seus estoques. A partir de 2006, com a implantação do sistema DOF, em 2006 no papel. Em 2007, a gente começa a ver os saldos realmente entrando no sistema virtual através de uma declaração de estoque, que as empresas tiveram prazo para apresentar ao IBAMA, e o IBAMA inseriu esses estoques iniciais no sistema, tá? Que foi mais ou menos assim que ele começou. Então, o sistema DOF é a ferramenta eletrônica, ele é o sistema que integra os documentos de transporte federal e estaduais, né? Como eu comentei, alguns estados têm documento próprio, até mostrei a carinha deles, né? Com o objetivo de monitorar e controlar a exploração, comercialização, o transporte e armazenamento dos recursos florestais madeireiros. Ele é um módulo dentro do Sinaflor. Se vocês lembrarem a aula passada, aquele resuminho, né, do fluxo do sistema, o Sinaflor, que nós falamos na aula passada, ele é desenhado para abarcar todo o processo de autorizativo florestal, digamos assim, né? Então, a elaboração e inserção dos planos de manejo, a extração da madeira nativa, né, a supressão, o corte, o transporte dessa madeira e a posterior transformação na indústria e a comercialização ou exportação. Então, tudo isso tá lá dentro do Sinaflor. O sistema DOF é um dos sistemas que vão integrar o Sinaflor, conforme eu mostrei lá no esqueminha da outra aula. Tem o de exportação, que é o Brasil, tem o sistema DOF, que é de transporte, tem dentro do Sinaflor um módulo de cadastro, né, lá das autorizações. Então, a gente tem todas essas etapas integrando o Sinaflor. Tá? É por meio deste sistema que as empresas que são obrigadas a trabalhar com DOF emitem eletronicamente o DOF, né? Emitem o documento DOF, que nós mostramos antes. Então, como eu falei, foi criado, né, oficialmente o sistema DOF em setembro de 2006, através da portaria 253 do Ministério do Meio Ambiente. Então, como eu falei, ele veio substituir as autorizações em papel que eram emitidas antes. E agora eu coloquei um novo marco, né? Esse DOF ele foi se aperfeiçoando, né? Como vocês viram, ele foi criado por força de portaria. Então, não existia uma lei que falasse sobre ele. Essa lei, né, dizendo existe o Sinaflor, existe o sistema DOF, a madeira só pode ser transportada com DOF via sistema próprio, isso vem na 12651 de 2012, que o pessoal chama de novo Código Florestal, mas não é um novo Código Florestal, né? Não tem característica de código. Ele vem, a gente chama ele de Lei de Proteção ou Lei da Vegetação Nativa ou Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Então, lá no artigo 36 da 12651 de 2012, cita-se o DOF e o sistema DOF, a obrigatoriedade do sistema DOF. Então, aí que vem uma lei ancorando esse sistema que estava, né, meio solto aí na legislação. E a novidade agora, que eu vou falar hoje com vocês mais pro final, sobre o DOF mais rastreabilidade, né? O que é isso? Até quem não trabalha muito com DOF já ouviu falar que o DOF está mudando, que tem um DOF novo, que agora é um DOF mais, que o DOF antigo não vai mais existir, né? Inclusive, o IBAMA adotou essa nomenclatura que vocês estão vendo aí, do DOF antigo, aquele tradicional, que a gente conhece há anos, agora vai ser conhecido como o DOF legado, pelo legado que ele deixa, tanto no sistema quanto na história dos sistemas autorizativos nossos, né? Então, o DOF+, que é a nova versão do DOF aperfeiçoada, foi criado em 5 de dezembro de 2022, regulamentado por uma instrução normativa do IBAMA, né, 16 de novembro de 2022. O funcionamento do sistema DOF+, ainda é regido pela Instrução Normativa 21 de 2014. Lembra que eu falei que quem trabalha com DOF, a Instrução 21 de 2014 é cabeceira. Ela fala de tudo, inclusive do Sinaflor. Ela cria o Sinaflor, ela fala do sistema DOF, ela regulamenta o sistema DOF, dá todas as regrinhas, e a 16 de 2022, ela vem para criar, digamos assim, as exceções que vão surgir em função do DOF+. Por exemplo, essa situação que as empresas estavam, vou falar mais pra frente, não entrem em pânico, com 2 pátios homologados no mesmo endereço ao mesmo tempo, que é uma coisa que não é permitida. Então, a N16 vem dizer que com a criação do DOF+, a necessidade da homologação do pátio no DOF+, para poder migrar o saldo, isso é permitido por um tempo, tá? Então, só para vocês entenderem o contexto, nós vamos falar mais dela hoje. Então, o DOF+, ele representa, como eu falei, uma evolução do sistema, né, com aperfeiçoamentos, porém mantendo as mesmas regras de funcionamento. Então, tudo que a gente vai estudar aqui do sistema DOF, vale pro DOF+, também, tá? E ainda vem dar cumprimento à Resolução CONAMA 497 de 2020 e a IN 19 de 2020, que falam sobre regras de organização do pátio de fiscalização da madeira, resumidamente. Lá, ela trazia uma terminologia, enquanto o sistema DOF tradicional, legado, ele traz as madeiras por tipo e por espécie. Então, por exemplo, lembra os tipos que a gente estudou lá passada? Tábua, viga, caibro. Então, se entrar no sistema DOF legado, você vai ver, eu tenho 5 metros cúbicos, sempre, DOF sempre metro cúbico, tá? Mais pra frente eu vou falar disso. Na próxima aula, nós vamos começar a falar um pouquinho dessas unidades, que a gente vai começar a falar do DOF no sistema de licenciamento, como é que eu faço para aproveitar essas madeiras, né? Aí eu vou falar desses tipos, né, de cubagem da madeira, enfim. Então, você vai ter 5 metros cúbicos de cumaru, né, de diptex, SP, de tábua. Já no DOF+, de acordo com a nomenclatura que vem na 497, você vai ver, por exemplo, madeira beneficiada. Então, você tem lá madeira beneficiada, 5 metros cúbicos de diptex. Você não vai mais ter o tipo, a tábua, o caibro. Então, o DOF+, ele faz a mesma nomenclatura que já tinha sido criada por essas legislações. Então, padroniza os sistemas, facilitando, inclusive, a vida da fiscalização, né? Que a polícia sofria bastante para identificar a espécie por tipo, tudo bonitinho, culpar no campo, sendo que a norma dizia que pode ser gênero e tudo por espécie, né? Tudo madeira beneficiada por espécie. Você não precisa separar os tipos. Então, isso veio facilitar também, inclusive, a nossa análise de defesa de auto-infração, né? Além disso, ela inclui a rastreabilidade dos produtos florestais. Vou falar disso mais pra frente, tá? Alguns estados, como eu falei na aula passada do DOF, né? Que alguns estados não usam o nome DOF, eles têm um documento próprio. Por quê? Porque eles utilizam sistemas próprios. Ao invés de acessar, pegar uma autorização e acessar e operar o sistema DOF que o IBAMA criou, a área de informática deles desenvolveu um sistema próprio que está integrado ao sistema DOF. Então, eles têm, por exemplo, a emissão, em vez do DOF, da guia florestal, via Cisflora. Só que quando eles emitem isso, essa informação migra para o sistema DOF. E aí, quando o documento chega aqui em São Paulo, nós usamos o sistema DOF aqui. A empresa vai pegar essa GF
e consegue acusar o recebimento da carga usando o GF. Por quê? Porque os sistemas estão integrados, certo? É mais ou menos, eu vou falar na próxima aula disso também, mas como eu comentei, que aqui em São Paulo, o nosso órgão licenciador não usa o Sinaflor, usa um sistema próprio que está integrado no Sinaflor. Então a gente emite autorização no SIGAM, que é o nosso sistema ambiental, isso migra para o Sinaflor. Então, da mesma forma, Mato Grosso, Pará e antes do DOF+, Minas Gerais abandonou o sistema próprio agora no DOF+, tá? Agora eles usam DOF também, mas eles tinham também um sistema próprio e tanto que eu mostrei pra vocês a guia de controle ambiental que era emitida por eles. A partir do sistema DOF, agora eles vão emitir DOF também. Por isso que eu trouxe só Mato Grosso Pará para vocês, que mantiveram seus sistemas. Então, eles fazem o controle todo pelo Sisflora, autorização de corte, emissão dos documentos, e isso está integrado com o sistema DOF, então não tem problema nenhum. Essa GF migra para cá, o pessoal recebe, tudo normal, tá? Claro que ela vai ter aí as mesmas informações que tem no DOF, como eu falei lá passada, tá? Então, nesses estados, eles têm um sistema que é um pouquinho diferente desse daqui. Então, se vocês está em um desses sistemas, talvez vocês também um pouco o sistema DOF, certo? Como eu falei, então, aqui a gente tem um desenho da cadeia, né? Pra vocês terem a visão geral. O DOF está dentro, né? Ele é um sistema que serve ao Sinaflor. Então, via Sinaflor é emitida autorização, seja de plano de manejo, seja de supressão, seja de CAI, tá? A partir da aula que vem a gente vai falar um pouquinho dessas autorizações, tá? Então, via Sinaflor é emitida a autorização, o interessado efetua a exploração florestal, depois ele vai para ou dentro do Sinaflor emitir a declaração de corte, né? Fazer a declaração de corte, traçamento, registrar essa exploração. Essas informações migram, então, para o sistema DOF. Repito, vamos falar disso semana que vem, então calma. Esse pessoal tem muita dúvida nisso, principalmente quem trabalha com licenciamento, né? Nós vamos ter 2 aulas para falar disso. Isso migra, então, para o sistema DOF. A partir do momento que isso vai para o sistema DOF, a gente tem o caminho da indústria, né, ou da exportação. Aqui no caso, eu pus a importação também para lembrar que pode ter madeira nativa entrando via importação também, tá? Da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia, isso acontece bastante, tá? Então, aqui em São Paulo, não tanto, mas quem tá em estados da fronteira vê isso com mais frequência. Então, essa madeira entra no sistema DOF e aí ela vai ser encaminhada para a indústria, que pode ser a serraria, que vai abrir os tipos, né, abrir as tábuas, vai serrar essa madeira, pegar a tora e serrar essa madeira, e vai encaminhar para o comércio, que é nada mais são que as serrarias, as madeireiras, né? A partir daí, esse comércio, ele tem alguns caminhos, né? Ele vai ou para a exportação, como eu falei, a madeira bruta mesmo, serrada, ou ela vai para a indústria, de novo, moveleira, de pisos, de janela, de porta, então ela vai para a indústria. Ali eu pus até um decking, que eu esqueci de comentar na aula passada, mas é um dado interessante. O tipo de madeira mais exportado pelo Brasil nos últimos anos foi decking. Disparado na frente, inclusive, de madeira acabada, como pisos, né, de alto padrão e tal. Eu achei bem curioso esse dado, mas a gente exporta muito decking de madeira nativa, vejam só. Também é usada para fazer instrumentos musicais e outros equipamentos mais finos, né, outros que também é feito com madeira nativa, ou ainda pode ir para a fornalha, para aquecer caldeira, restos de resíduo também da indústria, né, a serragem, cavaco, toras não utilizadas, lenha, tudo isso também vai para caldeira, de cerâmicas, de indústrias, tá? Esse é a grosso modo, bem simplificadamente, esse é o caminho que a madeira faz. Aí aqui, eu coloquei essa figurinha para vocês visualizarem melhor qual que é a ideia do sistema DOF, né? Como que ele foi idealizado para funcionar, em termos de documento, né, de pátios. O sistema DOF, ele funciona como se fosse, eu não gosto muito desses exemplos, mas eu sou obrigada a usar, é como se fosse um tipo de uma conta bancária, né? Então, quando você corta a madeira, esse saldo é como se você estivesse depositando lá no sistema, né? O IBAMA vai lá e fala, esse corte foi legal, o órgão licenciador, né? Mas geralmente vem o grosso da madeira aqui em São Paulo vem do Mato Grosso, então você vem do IBAMA ou Cisflora, né? Então o órgão ambiental fala, ok, pode suprimir, e esses créditos vão para o sistema DOF. Então isso entra no saldo da conta. Ao mesmo tempo, isso tem que acompanhar a madeira que está lá. Então, a ideia do que o pessoal fala muito de pátio, hoje nós vamos falar todos os tipos de origem. A gente fala em origem, porque nem sempre a madeira fica no pátio. O pátio é uma das origens possíveis para essa madeira. Então, essa madeira está na origem dela, seja um plano de manejo, seja um pátio de uma serraria, e esse crédito entra no sistema. Aí a serraria fala, vou vender essa madeira, vou comercializar, vou vender, sei lá, vou vender para São Paulo. Né? A empresa lá no Pará vai vender para São Paulo. Aí ela acessa o sistema DOF, entra no pátio dela, ou na origem dela, se a origem for uma autorização de exploração, por exemplo, né? Pessoal, me desculpa que eu tô meio resfriada, tá? Se eu der uma tossidinha, a só o nariz, eu peço perdão. Ela vai fazer uma oferta para o comprador. Vai falar, ó, eu tenho essa madeira aqui, você quer? Quer comprar? Ela custa tanto e tal. Aí no sistema, ele vai listar, ele vai entrar lá no crédito dele e vai colocar na oferta, vou mostrar isso para vocês também como é que faz, tá? Não hoje, mas vou falar sobre isso também. Ele entra e vai listar quais madeiras que está disponibilizando. Aí a empresa compradora, ela acessa o sistema DOF dela e vai ver, olha, tem uma oferta pendente, conforme eu negociei aqui com fulano, ele fez uma oferta aqui no sistema. Ele consegue ver quanta madeira, de qual espécie, de qual quantidade, de onde ela vem, qual será a rota. E aí ele fala, perfeito. É isso aí que eu quero mesmo, são essas tábuas, são esses materiais, essa madeira que eu quero. Ela vai lá no sistema e aceita a oferta que foi feita. A partir do aceite da oferta, o vendedor que está lá no Pará consegue emitir o DOF. Né? E aí é interessante a gente ressaltar, vou falar de novo isso depois, mas a partir de uma mesma oferta, você pode emitir mais de um DOF, vários DOFs. Enquanto você tiver saldo na oferta, você pode emitir. Então, se não couber tudo no caminhão, tem esse limite também na emissão do DOF, quando a gente for falar da emissão do DOF, eu vou citar isso. Ele, no caminhão você 2 viagens, então ele vai emitir 2 DOFs. Por quê? Porque esse DOF, lembra que ele é para o transporte da carga? Na hora que ele clica em emitir DOF, esse saldo, que estava lá na conta dele, no pátio dele, sai da conta dele e vai pro DOF, vai pro documento. Eu sou meio italiana, falo com a mão, não aguento, né? Vou precisar de um papel para demonstrar. Então tá aqui, ó, o DOF. Então, ó, imprimi o DOF. Se eu entrar lá no pátio do Pará, o saldo que tá escrito aqui, 10 tábuas disso, 20 caibro, não estão mais lá no sistema. Ele veio para o papel, para o documento. Aí ele junta com a nota fiscal, põe no caminhão e despacha para São Paulo. Essa madeira é transportada, vou falar de prazos, tudo isso com vocês mais pra frente, tá? Essa é transportada lá do Pará até chegar aqui na empresa em São Paulo. Chegando aqui na empresa, eles vão abrir o caminhão, vão pegar o DOF e vão olhar o que tem no caminhão. Olha, não, essa madeira aqui é isso mesmo, tá boa, não tá estragada, foi isso mesmo que eu comprei, veio a espécie correta. Esse é um mundo ideal, tá, gente? Ninguém confere carga direito. Aí vai dar um monte de problemas, mas eu vou falar isso com vocês mais pra frente, lá pela aula acho que é 5. Eu vou falar muito sobre isso. Todos os problemas e tudo que pode dar errado e dar, né? Mas hoje é um mundo perfeito, vamos lá. Então ele confere a carga veio linda, maravilhosa, madeira perfeita, bem conservada, cubagem correta. Ele não enfiou nada que não foi pedido lá no meio, tudo certinho. Aí ela vai pegar o papel. Lembra que o saldo da madeira tá aqui. O saldo tá aqui junto com a madeira real do caminhão. Então o DOF sempre vai acompanhando a madeira de verdade, né? O sistema, a ideia do sistema é que ele seja uma representação fiel da madeira concreta. Então cortou, vai pro pátio, entra no sistema, emitiu o DOF, vai pro caminhão,
Madeira e DOF andam juntas. Chegou aqui, conferiu a carga, ele vai pegar, olhar aquele código de barras que eu mostrei pra vocês na aula passada, vai lá no sistema e fala, recebi a carga hoje, e põe o código de barras. Aí o saldo que estava aqui, aparece magicamente no pátio dele. É uma transferência de créditos. E a madeira, então, tá lá no pátio da madeireira dele, e o saldo entrou no sistema para ele. É assim que funciona. Então, o saldo deve estar onde a madeira está. E isso é importante vocês entenderem para entender por que precisa homologar pátio. E por que tem tanta multa nas madeireiras por aí afora, né? Alguém perguntou, quais os clientes para isso? Só mais um cliente. Todo mundo que toma multa, autuado, nas madeireiras. E mandou defesas muito mal escritas. Então, quem entender do DOF aí foi um bom mercado também para ajudar as empresas. Não só ajudar a operar corretamente, né? Eu vou falar disso daqui 3 aulas. 2 aulas, não lembro direito, mas vou falar disso. Tanto quanto para socorrê-los quando eles fazem besteira, são autuados e precisam aí comprovar a origem dessa madeira, né? Comprovar que ela é uma madeira legalizada, ok? Essa carinha. Calma, eu sei que eu falei bastante coisa já, vocês devem estar cheios de perguntas, mas calma, já vou parar. Ó, essa carinha do DOF antigo que a gente fala, que o IBAMA tá chamando de DOF legado. Então, quem mexe com DOF tá careca de ver isso daí, ó. É interessante que na página inicial, ó, a gente tem todas as normas que regem o sistema DOF. É que esse print aí também é antigo, tá? Por isso que tá 2017 ali. Mas toda norma nova que sai, o IBAMA coloca aí. Então, você consegue baixar as INs, as portarias, todas as orientações. A gente tem ofícios circulares do IBAMA, que às vezes é coisa que não vai pra internet, mas tá dentro do sistema DOF. Então, você consegue acessar por aí toda a normatização. E essa é a carinha do novo sistema DOF rastreabilidade, famoso DOF+, certo? Vou mostrar para vocês onde é que vocês acham as informações aí também. Eu não vou enfatizar muito mais o DOF legado, porque como nós vamos falar hoje, ele estará saindo do ar em breve, para várias funções. Então, eu vou focar mais no DOF+, que é o que vocês vão operar na prática. Tudo bem?